Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Quantos encontraram o texto bíblico, responda com glória de assembleano. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Só se não atrapalhar o seu culto, só se não atrapalhar o seu culto. Dê um sorriso 9h15 para essa pessoa que está do seu lado agora. Como que é o sorriso 9h15? É quando o ponteiro está no 9 e o outro está no 3, de orelha a orelha, sem aquele sorriso de falsidade que é de canto de boca. Dê um sorriso para o crente que está do seu lado e prove para ele que você escovou os dentes antes de vir para o culto, para deixar ele mais à vontade, para dar glória a Deus também, irmão. Para a gente começar a pregar, pela última vez eu lhe peço, dê um sorriso de novo para o irmão que está do lado e diga para ele assim: se não der glória a Deus, vai pagar minhas contas no final do culto. No final do culto eu vou colocar à disposição dos irmãos esse livro que Deus me deu a graça de publicar em 2022, Evangelhos, Ensaios para a Vida e o Caminho. E nesse livro eu trabalho sobre as 3 principais chamadas do Evangelho: chamada para a salvação, chamada para o discipulado e chamada para a missão. Adquirindo esse livro, você vai me ajudar a lançar um outro livro que já está pronto, só aguardando a condição para lançar. Já está inclusive prefaciado pelo pastor Orisvaldo, pastor presidente de Alagoas, com o título O Julgamento de Jesus, o maior escândalo judicial da história. Eu escrevo esse livro com o olhar de um advogado, como eu sou, e com o olhar de um pregador, que eu também sou.
Eu uni essas duas visões, fiz uma análise técnica e espiritual e trouxe algumas lições de Deus. Comprando essa noite, vai me ajudar em outra oportunidade, trazer para os irmãos comprarem aqui. Amém? Amém. Surgiu um endemoniado por nome de Nero. Tinha demônio em todos os lugares na vida desse homem. E ele resolveu perseguir a igreja de Deus. Apontou os seus canhões e começou a matar os nossos irmãos. Tudo por causa da palavra de Deus. Ele achava que a caneta dele era mais forte do que o poder que conduzia a igreja na terra. O resultado, Nero morreu e a igreja continua em mais de 2000 anos. Depois dele, veio um outro endemoniado com uma nova estratégia. O nome dele é Domiciano. E este também resolveu perseguir a igreja de Deus, começando pelo pastor presidente das igrejas da Ásia Menor, a saber, o último apóstolo vivo na época, João. João era o pastor da igreja de Éfeso, e como muitos comandos saíam da igreja de Éfeso, alguns historiadores consideram ela, naquela época, como o templo central das igrejas da Ásia Menor. Lá está Domiciano, prendendo João, não porque cometeu crimes, não porque pecou, mas por causa da palavra de Deus. Lançou João em uma penitenciária federal chamada Ilha de Patmos. E na Ilha de Patmos, ele pensava que tudo estava acabado. Parando João, parava a igreja. Acabando com João, acabava com a igreja. Só que quando as portas se fecharam na terra, as portas dos céus se abriram. E João foi arrebatado em espírito diante daquele que fez os céus e a terra. Sendo arrebatado, João ouviu uma voz que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que vês, escreve, e o que tu vai escrever, envia às 7 igrejas da Ásia, a saber, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Quando ele ouviu essa voz, ele se virou para trás para ver a voz do que falava com ele. E ele viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Seus vestidos eram até os pés, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a neve, como a lã branca. Os seus olhos como chama de fogo, seus pés e as suas mãos como um latão reluzente, e a sua voz como que de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto resplandecia como o sol na sua força. Quando João viu esta visão, ele caiu como que morto aos pés do semelhante ao Filho do Homem. Mas antes que ele continuasse, o Filho do Homem colocou a sua mão sobre ele e disse: não temas, porque eu que morri, ressuscitei e estou vivo para sempre. O que tu vês, escreve, o que tu escreve, envia. Há 2 pontos que a gente não pode deixar passar nessa introdução de ser observado. Perceba que antes dele ver o semelhante ao Filho do Homem, ele vê castiçais de ouro, e viu
7 castiçais, e no meio o semelhante ao Filho do Homem. Há uma mensagem de Deus aqui. Primeiro, o Filho do Homem não está fora dos castiçais. Segundo, o Filho do Homem não anda fora dos castiçais. Ele está no meio e andando no meio dos castiçais. Outro ponto: se alguém quiser ver, sentir, ouvir e se aproximar do Filho do Homem, ele não pode vir para fora ou continuar fora dos castiçais. Se o mundo quiser ouvir a voz do Filho do Homem, se aproximar do Filho do Homem, ele tem que entrar dentro dos castiçais. Para a gente entender, o único lugar onde Deus se manifesta na terra é no meio da sua igreja. O único lugar onde Deus fala na terra é através e no meio da sua igreja. A ponto de que, se o mundo quiser ouvir a voz de Deus, ele tem que ouvir a voz da igreja. Se o mundo quiser sentir a presença de Deus, ele tem que vir para o meio da igreja. Eu não queria que você desse muita glória agora não, porque eu tenho um alerta para fazer aqui na cidade de Limoeiro hoje à noite. Aí na internet tem um monte de gente que se auto-intitulam desigrejados. Quem é essa turma? É a turma que é imperfeita que nem você e eu, mas ele não suporta o seu pecado, ele não suporta o seu erro. Ele quer que tu suporte o erro dele, mas ele não tem coragem e não tem a presença de Deus para suportar o seu erro. Aí ele sai da igreja falando mal do pastor, sai da igreja falando mal da liderança e cria o grupo dos desigrejados. E eu vim em Limoeiro dizer que Deus não habita no meio dos desigrejados, ele só habita no meio da sua Outro ponto na introdução dessa mensagem: o Filho do Homem tem na sua mão 7 estrelas. Quantas estrelas? O versículo de número 20 diz que as estrelas são os pastores, e as estrelas não estão nas mãos dos castiçais. Se é que os castiçais têm mãos ou domínio, mas as estrelas estão nas mãos do semelhante ao Filho do Homem. Aplicando de forma analógica, as estrelas, a liderança estava nas mãos do Filho do Homem, dizendo assim: avisem aos líderes que estão lendo e ouvindo essa palavra, que a liderança não pode ser dominada pelos castiçais. A liderança não pode ser dominada por um grupo, a liderança não pode ser dominada por um povo, a liderança tem que ser dominada por aquele que tem as estrelas nas mãos. Sentindo a presença de Deus aqui. Oh glória! Você sabe por que a Assembleia de Deus está de pé no Brasil até hoje? Porque essa igreja nunca foi dominada por grupo de pessoas. Vieram e foram, mas essa igreja sempre foi dominada por aquele que batiza no Espírito Santo, que salva, que cura e que liberta. Está aqui hoje à noite. Líderes que me ouvem essa noite, querem ver o departamento prosperar? Deixa Jesus dominar a sua vida nas tomadas de decisão. Escreve a igreja que está em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e em Laodiceia. Já é pacífico. E se tiver qualquer irmão que já estudou uma escatologia cristã assembleana, ele vai entender o que eu estou dizendo aqui hoje à noite, que essas igrejas representam um tempo na história da igreja até hoje. Se não, vejamos, a igreja de Éfeso, por mais que fosse uma igreja que tivesse abandonado o primeiro amor, ela foi uma igreja forte, ela foi uma igreja doutrinária,
Ela foi uma igreja zelosa, de gente trabalhadora, de gente que foi e rompeu barreiras, que desbravou. A igreja de Éfeso é uma igreja que desbravou muitas terras, semelhante à igreja do século I, que teve que enfrentar o sistema político e o sistema religioso, mas em tudo ela foi vitoriosa para a glória de Deus. O problema da igreja de Éfeso é que eles se preocuparam mais com a obra de Deus do que com a presença de Deus. O problema é que eles foram mais ativistas do que ativos. O ativista é o que faz tudo dentro da igreja, mas não ora, não jejuma e não lê a Bíblia. O ativista, ele é aquele que quando o pastor diz, preciso de ele já está lá pronto. E é bom demais gente assim. Quero varrer a igreja, ele já está com a vassoura varrendo. Eu preciso espanar, já está lá espanando. Ele é o ativista. Mas chama ele para orar, ele não quer orar. Chama ele para jejuar, ele não quer jejuar. Chama ele para ler a Bíblia, ele diz que está cansado. Chama para vigília, é gente que abandonou o primeiro amor. Mas Jesus disse, vocês estão bem, eu só tenho contra vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. A igreja de Esmirna é semelhante à igreja do século de número 2 e 3. Uma igreja que amava a presença de Deus e sofria muitas perseguições, como todos nós sabemos dos agnósticos e dentre outros, século 2 e 3. A igreja de Pérgamo é a igreja popular, é a igreja do concílio, é a igreja do século 4 e século 5. É a igreja que recebeu duas coisas do governo. O governo estava perdendo força por causa das religiões. Aí ele disse, vamos adotar uma religião a mais forte, para a gente não perder o governo. Aí adotou o cristianismo, chamou o cristianismo para cá e disse, vou te dar poder e vou te dar dinheiro. No século 4 e século 5, a igreja recebeu dinheiro e poder do governo. Fechamos o concílio, fechamos o cânon sagrado, foi só bênção. Mas após o século 4 e o século 5, o período da igreja popular, da igreja de Pérgamo, veio a igreja de Tiatira, uma igreja prostituta, uma igreja profana e uma igreja que se desviou de Deus. E sempre foi assim na história. Toda vida que a igreja recebeu poder e dinheiro do governo, em seguida ela se apostatou da fé, em seguida ela se desviou de Deus, em seguida ela perdeu a chama, em seguida ela perdeu a presença de Deus. É por isso que a Assembleia de Deus ainda está viva até hoje, porque essa obra não é sustentada pelo governo municipal, nem estadual e nem federal. Essa obra é sustentada por aquele. E esse período de apostasia foi do século 6 até o século 15. Posteriormente vimos a igreja de Sardes, chamada igreja reformada, chamada a igreja dos grandes, das grandes mensagens confrontadora contra as indulgências. E vocês vão lembrar, século 16, século 17, século 18. Ou por que não falar hoje à noite sobre Martim Lutero, lá nas portas da igreja de Wittenberg na Alemanha, apregoando as 95 teses contra a indulgência, contra o pecado e contra tudo que a apostasia trouxe para dentro da igreja. A igreja de Filadélfia é a igreja que não tem muita força, mas é uma igreja que tem muito que guardar de Deus. É uma igreja que, tendo pouca força, guardou muito a palavra de Deus. E porque ela guardou a palavra, o Senhor disse, eu também te guardarei do dia da tentação que há de vir sobre toda a terra. Só para os assembleanos, que os calvinistas não acreditam nisso. Eu vou te guardar no meio desse vendaval, eu vou te guardar no meio dessa... Oh, Jesus!
nós estaremos com Ele nas bodas. Não é assim que diz a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil? Quem vai subir no arrebatamento, levanta a mão e dá um glória. A igreja de Filadélfia é semelhante à igreja do século XIX e século XX. Ou quem não lembra, irmãos, dos grandes avivamentos na Europa, século XIX. Um pouquinho antes, a chama dos moravianos já tinha pegado na oração que durou 100 anos. Aí veio o John Wesley, aí veio o Savonarola, aí veio o Jonathan Edwards, veio tanta gente boa, reacendendo a chama de novo, até que essa chama pingou no lugarzinho lá na América, chamada Rua Azusa. Poder para cá, poder para lá. E de repente chegou 2 suecos lá, guiados pelo Espírito Santo. Eu imagino que eles branquinhos ficaram vermelhos que nem eu, quando a presença de Deus chegava. Foram impactados pela presença de Deus e depois conduzidos pelo Espírito Santo até a cidade de Belém do Pará. Entrando na embarcação, chegando em Belém do Pará, eles procuraram a congregação deles, e lá na congregação deles não aceitaram esse negócio que fez o Brasil explodir através da Assembleia de Deus. Foram expulsos por causa da mensagem do Pentecostes e do batismo no Espírito Santo. Mas como eles estavam tão cheios de Deus, eles não foram para casa de volta, eles foram para debaixo de uma mangueira pregar o evangelho com poder e fogo. Até que uma senhorazinha por nome de Celina de Albuquerque passou por ali, recebeu fogo também, foi batizada no Espírito Santo, e perto dela tinha outra crente cearense, imagino da cabeça grande igual nós, chamada Maria de Nazaré, recebeu poder também, batizada no Espírito Santo. Depois de um ano, Maria de Nazaré recebeu a voz de Deus dizendo: pegue um barco em Belém, vá à Fortaleza, de lá pegue um animal e vá para sua terra, que eu quero incendiar os cearenses com esse fogo. E lá está Maria de Nazaré, organizando as malas, entrando dentro do barquinho em Belém do Pará, descendo aqui em Fortaleza, pegando o jumentinho e vindo até Uruburetama, Itapajé, por ali onde moravam seus familiares. Quando ela chegou na casa dos familiares, que foi pregar a mensagem do Pentecostes, eles não aceitaram, disseram que ela estava com demônios, expulsaram ela de casa antes de desfazerem as malas. Ia passando um carroceiro na hora, era o Uber do céu, irmãos. Ele ia totalmente embriagado, fora da lei, mas ele perguntou se ela queria uma carona. Ela disse: eu quero. Aí ele foi perguntando o que aconteceu, aí ela contou toda a história. Ele disse: pois eu vou te deixar na casa de uns crentes que são mais mansos e vão te dar pelo menos uma dormida. Chegando lá, deram dormida a ela, mas no café da manhã o crente era presbiteriano, bateu na mesa do café e disse: me conta essa história. Ela ficou de pé, abriu Atos 2, pregou a mensagem do Pentecostes. Alguns minutos depois contou o que aconteceu lá em Belém do Pará. Ele bateu a mão na mesa e disse: se esse negócio é verdade, eu quero você orar aqui agora e ver esse negócio acontecer. Oh meu Deus, eu imagino Maria de Nazaré dizendo: só se for agora. Ela começou a orar, não durou muito, a filha dela foi batizada. Pega na mão de quem está do seu lado e diga: esse fogo não pode se apagar.
notícia rodou e os vizinhos vieram logo para ver o que era. Eles viam, Maria orava e Jesus batizava. Pensa numa Maria ungida. Essa era a pentecostal. E Jesus achou pouco batizar, resolveu curar, irmãos. De repente a notícia chegou em Belém do Pará. Daniel Beck ficou sabendo, o fogo está pegando em Itapajé e Maria está dando lugar, a igreja está crescendo. No meio dos obreiros da congregação tinha outro cearense da cabeça grande. O nome dele era Adriano Nobre. Adriano, vem cá, pega o barquinho e volte para a terrinha, que você vai organizar a igreja lá. Quando o Adriano chegou, aí foi que o trabalho explodiu. O padre, que era parente do coronel, que fazia o papel de delegado também, ficaram tudo doido, porque ninguém quer mais rezar na missa, todo mundo quer estar na rua, pulando cachorro. O mesmo demônio que entrou em Domiciano entrou no coronel. Vamos prender o pastor. E prender o Adriano. Acusado, sabe de quê? Prostituição, assédio e feitiçaria. Só que lá de cima Jeová estava dizendo: coisa nenhuma. Em Limoeiro do Norte vai ter muito crente pentecostal, e com o Adriano aí não dá. Passou o primeiro dia, a igreja orando e a porta fechada. Entrou pelo segundo dia, a igreja orando e a porta fechada. Quando foi no terceiro, eu não estava lá e a história escrita não conta, mas eu creio que veio uma ordem do céu dizendo: quebra-se cadeado, porque a maior explosão de poder do Ceará vai sair dessa cadeia, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Essa é a igreja de Filadélfia, que tem pouca força, mas guardou a palavra. Sim, e a igreja de Laodiceia, eu e você. Século 21. Não entendi, é eu e tu. Dê um sorriso para quem está do lado e diga assim: aperte o cinto para não sair antes do final, porque agora vai apertar. Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Primeiro, conheço as tuas obras. Não entendi. Conheço as tuas obras. Não adianta vir para cá com uma capa. Não adianta ser uma coisa aqui e lá no teu trabalho outra. Não adianta gritar glória aqui e falar palavrão dentro da tua casa com teu filho. Não adianta dizer aleluia aqui e não respeitar os teus vizinhos. Não adianta ser pentecostal aqui e ser desviado na faculdade. Não adianta ser pentecostal aqui e não ter respeito pelo pai e pela mãe. Eu conheço a tua obra. Não precisa fazer cena. Não precisa dar uma de santa aqui. Se tu não é, não precisa. É melhor vir do jeito que tu é
porque aquele taca fogo nessas coisas ruins. Conheço as tuas obras e te trouxe aqui para falar elas. Quais são? Tu nem é frio e nem é. Tu é o quê? E por causa disso eu vomitar-te-ei. Eu pensava, e por muito tempo pensei errado, que o morno é o irmão que senta no culto e não dá um glória. Eu pensava que era esse. Permita a minha imaturidade aqui revelada. Que era a irmã que não gosta de borrar maquiagem na hora que está ouvindo o João viu e fica se ajeitando para não deixar borrar tudo. E lembrando do arrebatamento da igreja, eu pensava que era. Só que eu vi que não. Porque quando a gente vai analisar o contexto geográfico, Jesus não está falando frio e quente à toa. De um lado da cidade de Laodiceia, tinha uma cidade por nome de Hierápolis. Em Hierápolis, as águas eram quentes. Era a cidade das águas termais. Do outro lado, tinha uma outra cidade por nome de Colossos. Em Colossos, as águas eram frias, conhecida como a cidade das águas frias. Em Laodiceia, não tem lençol freático, não tem água. E a água que chega em Laodiceia, ou vem de Hierápolis, ou vem de Colossos. Problema: as águas saíam frias de Colossos, esquentavam no caminho e chegavam mornas em Laodiceia. As águas saíam quentes de Hierápolis, esfriavam no caminho e chegavam morna em Laodiceia. Logo, a mornidão é a união da frieza com a quintura. Logo, o crente morno é aquele que é quente no culto e é um desviado lá fora. Eu vou falar, glória a Jesus. É um santo na igreja e um profano lá fora. É um mestre na igreja, mas é um desviado lá fora. Aí ele acha que vai dar para esquentar na igreja, ele sendo desviado lá fora e sendo crente aqui dentro. Eu vim dizer: você não vai passar de um morno. O que você precisa essa noite é receber essa palavra de Deus e ter comportamento único. Eu não ia mexer, mas vou. Tem um guarda-roupa para a igreja. Pregador, você é novo demais para estar falando essas coisas. Mas eu aprendi com um pastor velho. E ele me disse: não te aparte do que eu te ensino, do que tu aprendeu com tua mãe, do que tu aprendeu com tua avó, do que tu aprendeu com teu pai. Eu estou seguindo. É um guarda-roupa para a igreja e outro guarda-roupa para fora. Vem dizer: desse jeito tu não passa de morno, e o céu não é para você, rapaz. Dê um sorriso para quem está do lado e diga: o céu é para quem tem só uma identidade. Cadê os pentecostais que ainda tem uma? Estou sentindo Jesus em Limoeiro do Norte. Quem se milita 10 minutos de glória a Deus enquanto eu molho a garganta, vai!
vai ser vomitado. Sim ou não? Eu descobri um negócio pior do que ser morno. E tá aqui, versículo 17, tu leu. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Olha lá, e de nada tenho falta. Pior do que ser morno é cruzar as pernas aí no meio e dizer: essa palavra não é para mim. Pior do que ser morno é fechar a cara e dizer: não gostei dessas pancadas desse pregador. Pior do que ser morno é não receber a palavra e fingir que está tudo bem. Quem é você, rapaz? Jesus te conhece e me trouxe em Limoeiro para dizer: é tempo de arrependimento. Acharahaya, Emanakala Suriantarahaya. Aí Jesus tem uma mensagem especial para a turma que sabe que precisa dessa repreensão, mas se faz de tolo, de desavisar. Jesus tem uma palavra para eles. Está aí, versículo 17. Que palavra é? Seu desgraçado. Tem mais, seu miserável. Está aí, não é eu não, é Bíblia. Seu cego, seu nu, seu pobre. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da região. Os homens mais ricos estavam lá. Os maiores bancos estavam lá. Ouro. Para você ter noção, deu um terremoto, derrubou Hierápolis, derrubou Colosso e derrubou Laodiceia. Hierápolis e Colossos nunca mais se levantaram. Os homens ricos de Laodiceia disseram assim: a gente não precisa de R$1 do governo, só o nosso dinheiro vai levantar. Aí Jesus olhou para esse povo e disse assim: tem dinheiro, mas são tudo pobres. Em Laodiceia tinha a maior faculdade de medicina oftalmológica da época. Jesus olhou para eles e disse assim: vocês têm muito conhecimento, mas estão tudo... Porque tem teólogo que tem muito conhecimento, mas está cego. Ele não consegue ouvir Deus quando o irmão não fala o português correto. Ele não consegue ouvir Deus quando o irmão troca o número do versículo. Era o 12, ele leu o 13, leu o 14, leu o 15, leu o 16. Ele não consegue ouvir, porque ele está cego. Aí Jesus olhou: vocês têm muito conhecimento, mas estão tudo cego. Em Laodiceia tinha a maior fábrica de tecelagem da época, em especialidade na lã preta. Jesus olhou e disse assim: estão tudo nu. Tem grife, tem roupa cara, mas está tudo nu. Se não atrapalhar o seu culto, bata no ombro do irmão e diga assim: o que você tem aqui quer dizer muita coisa lá não. Cutuca ele e diga assim: é melhor se render. Estou sentindo a presença do grande. Aconselho-te que até mim compre ouro, valores, dons espirituais, frutos
frutos do Espírito, para que você enriqueça de verdade. Porque você é tão pobre que só tem dinheiro, você não tem mais presença. Laodiceia, aconselho-te que de mim você compre vestimenta branca para se vestir e colírio para que você veja, porque eu estou repreendendo a todos quanto amo. Seja zeloso e se arrependa, porque é o arrebatamento da igreja. Eis que estou à porta e eis que estou à porta e uma perguntinha. Lá em Laodiceia, a igreja estava funcionando, sim ou não? Pode dizer mais alto. Sim. Se a igreja estava funcionando, tinha pregação? Se a igreja estava funcionando, tinha pregação, tinha louvor? Se a igreja estava funcionando, tinha pregação, tinha louvor, tinha presença de Deus? Peraí. Quer dizer que dá para ter culto sem presença de Deus? Quer dizer que dá para ter pregação sem presença de Deus? Quer dizer que dá para ter louvor sem ter presença de Deus? Sabe o que é que eu estou imaginando? É o dia do arrebatamento para a igreja de Laodiceia. Jesus arrebatou, digamos que foi na hora do culto. Aí Laodiceia fica cantando, pregando e dirigindo o culto. E a igreja arrebatada. E de repente aquelas motos com a descarga alterada, voado para lá, voado para cá. Acontecendo na cidade. Aí um passa, sumiu o pessoal da igreja ali, sumiu o outro ali. Não viram se ele está em casa não? Não está em casa não. Deixaram tudo: celular, dinheiro, cartão, Bíblia, carro, casa. Estou entendendo não? Deixaram casa, deixaram dinheiro, deixaram tudo isso, deixaram, está tudo lá. E foram para onde? Quem sabe? Eu estou imaginando um teólogo da igreja de Laodiceia. O arrebatamento não foi porque nós estamos aqui. Aí Jesus olhou lá em cima e disse: foi arrebatamento mesmo, porque tu é tão pobre que só tem conhecimento. Não tinha mais. Pega na mão desse crente que está aí e diga assim: perca tudo, perca dinheiro, perca carro novo, casa nova, tudo, mas não perca a presença de Deus. Solte a mão do seu irmão, não diga, balança a mão dele e diga assim: tudo que você vai precisar no dia do arrebatamento da igreja é da presença de Deus. Só quem está aguardando Jesus voltar para longe, levanta tuas mãos em limoeiro e em um minuto começa a encher essa casa de glória. Em um minuto encha esse lugar de glória. Um minuto de glória a Deus aqui para quem está aguardando Jesus voltar. Aí na galeria tem alguém aguardando Jesus voltar? Se tiver, levanta a mão aí.
Aqui no altar tem alguém aguardando Jesus voltar. Eu vou contar 1 minuto aqui, e só quem está aguardando Jesus voltar enche esse lugar de glória, 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 glória. Vai, vai, glória. Há uma geração no século 21 que aprendeu a vir para a igreja sem presença de Deus, que aprendeu a congregar sem presença de Deus, que aprendeu a tomar santa ceia sem presença de Deus, que aprendeu a cantar no conjunto sem presença de Deus, que aprendeu a pregar sem presença de Deus, que aprendeu a liderar sem presença de Deus, que aprendeu a ministrar sem presença de Deus. Mas eu vim dizer hoje à noite que mais importante do que tudo isso é ter a presença de Deus na tua vida, é ter a presença de Deus na tua vida. Quantos essa noite querem renovo de Deus aqui nesse lugar? Peca, comete pecado, mente, adultera, fornica, faz lá fora o que tem de fazer, e quando entra aqui dentro, nem para se arrepender do pecado do dia tem coragem. Senta nessa cadeira como se nada tivesse acontecido, dá glória a Deus como se nada tivesse acontecido, sente emoções como se nada tivesse acontecido. Eu vim dizer: Deus, Ele é santo e não é. Tem que ter presença de Deus, e a presença de Deus só habita onde há santidade. E eu sei que tem pessoas aqui, ou se não a grande maioria, que ainda tem presença de Deus. Mas eu também sei que tem pessoas que vieram aqui hoje à noite, receberam a mensagem do céu, e a mensagem do céu é essa: se arrependa do seu pecado, volte para Jesus, porque é o arrebatamento da igreja. Só quem está aguardando o arrebatamento, levanta as duas mãos lá em cima. Você vai liberar 1 minuto de glória a Deus. Para que isso? Se tu não quer dar glória, cala a boca. Mas se tu quer dar glória, levanta a mão. Porque enquanto você estiver dando glória, Jesus vai quebrar correntes, Jesus vai quebrar cadeias. Quem crê nessa palavra aqui? Quem crê nessa? Olha, já tem gente pegando lá. Vai, eu vou começar a contar. É 1 minuto de glória a Deus. 1 minuto de glória. Quando eu encerrar esse 1 minuto de glória, irmã Andréia, canta João viu de novo. Se der, canta João viu de novo. Mas antes
assistir, João viu de novo. É 1 minuto de glória. Vai. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39. Vai, vai, vai. É 1 minuto de glória e tu já parou, irmão. Vai. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19. Olha renovo na galeria. Olha renovo aqui no altar. Olha renovo na galeria. Receba! Não era um sonho. Vai! Vai! Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu veja. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. A igreja de Limoeiro canta. João viu os 7 castiçais de ouro no meio, no meio, no meio. E no meio dos 7 castiçais, ó, semelhante ao filho do homem. Quem era? Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Levanta a sua mão pro céu e adore ele assim. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era o quê? Era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. É pra você! Dará todas essas bênçãos quem vencer. João viu, eu também espero ver o que foi morto e reviveu. E a morte ele venceu. Oh, glória! E com isto a vida eterna nos conceder. Só vai cantar quem vai subir. Então salta a voz. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada.
para ouvir de Deus essa frase: eu não vou te perder para o inferno. Eu não vou te perder para o inferno. Você é meu, você é minha. E agendou essa segunda-feira para te dizer que acabou o teu tempo lá fora. Sai da tua cadeira agora e vem aqui que eu quero te dar um abraço nesse altar. Cadê a primeira pessoa para Jesus nessa segunda-feira? Saia da tua cadeira agora, seja na galeria ou seja aqui na nave da igreja. Se você estiver perto de alguém, se você conhece alguém que está afastado da igreja, encoste nessa pessoa e ajude ela a chegar aqui. Porque tem gente que não era para estar nem aqui hoje à noite, mas Jesus quebrou o laço, te deu livramento e te disse: você é meu, você é minha. Saia da tua cadeira agora. Eu estou te esperando aqui nesse altar agora. Levanta a tua mão bem alto assim, diga: Jesus, quebra agora todas as correntes, todas as cadeias e libere as vidas. Cadê a primeira vida para Jesus? Aqui em Limoeiro ninguém dá glória a Deus não quando a vida vem. Vocês não dão glória a Deus não quando Jesus salva? Lá no céu eles adoram. Aqui a gente canta mais um refrão de novo. Irmã André Fontes, adora porque Jesus está salvando. Quem crê que vai vir mais? É realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparados. Mais alto! Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu veja. Levante a mão e adore ele assim. Não era um sonho. Vai. Era a realidade. Vai vir mais! João viu, ele viu. Vai vir mais! Para os crentes sendo preparados. Vai! Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu veja. Ei, vou voltar o microfone agora, porque o meu horário já foi. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para alguém que está aqui nessa direção. É minha Surianda Raia. Taramando Iessé. Será que tu não entendeu? O diabo quer acabar com tua família através de você, longe da presença de Deus. Jesus te trouxe nessa segunda-feira para te dizer que quer restaurar tua família a partir de você, rapaz. Saia da tua cadeira se tu tem juízo e vem aqui na frente agora, porque Jesus está te chamando. Estenda as mãos bem alto e diga assim: Satanás, solte as vidas, solte as vidas. Era baixo.
Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que Jesus quer batizar no Espírito Santo também. Ah, meu Deus, eu estou sentindo que Jesus quer batizar no Espírito Santo também. Os obreiros creem que Jesus batiza no Espírito Santo diante de uma mensagem. Oh glória, oh glória, Jesus vai trazer mais ali, pastor. Jesus vai trazer mais ali. É Jesus quem está fazendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Da glória que Jesus está chorando. Canta, irmã Andréia, porque Jesus está salvando mais. Vai, vai, vai. Não era um sonho, era realidade. Chegando mais. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparados. Olha lá, olha aí, ó. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu vejas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade. Ele viu, para os crentes sendo preparados. Quem tem ouvidos ouça o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu vejas. Eu encerro agora. Mas só quem crê que Jesus quer salvar mais. Eu tenho a última pergunta. Tu não entendeu não, rapaz? A qualquer hora nós sairemos de Limoeiro do Norte. Vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar apartamento, vai ficar dinheiro, vai ficar tudo. Vou passar o microfone para o pastor Osório orar pelas vidas. Mas eu quero que encerre essa mensagem cantando bem alto esse hino que é tremendo. João viu toda a igreja. E eu volto o microfone ao som da igreja cantando. A irmã Andréia puxa e a igreja encerra cantando bem alto que João viu. E daqui a pouco nós vamos ver. Vai! Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparados. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu vejas. Quem viu? João viu. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele Quantos aí estão aceitando Jesus? Dê um sinalzinho com a mão. Aceitando Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar por eles que estão aceitando Jesus. Aí nós queríamos ouvir, pedir com muito carinho a nossa irmã, porque Jesus ainda batiza no óleo. E reconciliação. Glória a Deus.
pedimos, querido Senhor, em Teu nome, Jesus, nós te pedimos por essas vidas que estão Te aceitando, se reconciliando. Perdoa, renova, escreve o nome no livro da vida, dá-lhe alegria e a certeza da salvação, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.